a presença, né, de Silvio, a presença de todos. Então, nosso objetivo aqui, basicamente, é dar continuidade às apresentações que a gente já tem feito desde o ano passado, né? E aí, agora, com esse período de quarentena, a gente resolveu continuar esse ciclo de palestras, esse ciclo de apresentações. Aí, primeiramente, queria agradecer a Silvio, né, por aceitar o convite mais uma vez, né, para poder apresentar a parte de segurança de instalações elétricas. Agradecer também a todos, né, que estão aqui, né, presentes na discussão. E a nossa ideia, basicamente, será uma dinâmica bem simples, né? Silvio vai fazer uma apresentação, né, Silvio, sobre instalações elétricas, principais tópicos, e aí no final da apresentação a gente vai abrir para discussão, para perguntas e etc. Se você tiver alguma curiosidade, alguma pergunta que deseja fazer, vocês podem botar no chat, tá? Que aí a gente vai discutindo aqui. O segundo momento vai ser aberto, então qualquer pessoa que estiver participando pode participar, pode interagir, sem problema nenhum. Tá? Então, Silvio, mais uma vez agradeço, tá? E a palavra é toda sua. Está presente, inicialmente, seu currículo é muito longo, então é mais fácil você se apresentar. Tá ótimo. Tá bom, pessoal, então, quero agradecer aí mais uma vez ao I3E, né, na pessoa de Daniel Barbosa, né, por esse convite, para a gente conversar sobre um assunto que eu entendo que é extremamente importante, né, para todos nós, engenheiros, eletricistas ou profissionais, né, que estão no dia a dia aí, com algum envolvimento, né, sobre instalações elétricas. Tá? Então, para mim, é uma honra falar sobre isso, e é um assunto que eu gosto muito de falar, e entendo como uma responsabilidade. Né? Nós, engenheiros eletricistas, temos uma responsabilidade muito grande em ser, digamos, promotores da segurança em trabalhos com eletricidade, tá bom? Então, quero agradecer aí toda a turma aí do I3E, né? E também, dessa vez, nós estamos trabalhando aqui todos juntos, né? Na seção Nordeste, né? Então, o Daniel e a equipe toda dos I3E merece parabéns nessa integração toda aqui, né, da Bahia com o restante do Nordeste. A gente fica muito feliz com isso, tá? De essa integração. E, claro, a integração com o Brasil inteiro. Eu sei que Daniel me falou que tem gente aí do Sudeste, da USP, de São Carlos, né? Então, para a gente é extremamente interessante estar falando sobre esse assunto com essa comunidade. Tá? Então, eu só tenho a agradecer aí o convite do I3E. Então, vamos em frente. Então, só falando um pouco, eu formei aqui na UFBA e tenho já 40 anos, né, já de diplomado, né, mas não sou formado, né, a gente está em formação, né, o engenheiro está sempre em formação. Trabalhei muito tempo na indústria, no polo petroquímico de Camaçari, e também já ensino ao longo de mais de 20 anos aí na própria UFBA, aqui na Unifax, Senai e outras instituições. Né? Então, tem uma formação em engenharia elétrica e também em engenharia de segurança do trabalho. Tá? E sou membro, claro, membro do I3E. Bom, então, aqui uma mensagem aqui que eu gosto sempre de trazer para reflexão nossa. Né? Então, está aqui uma mensagem do Douglas Norte. Né? O aprendizado gera mudanças mentais e desenvolve estruturas para interpretar sinais recebidos pelo sentido. Então, é dessa forma que a gente vê, digamos aqui, essa palestra. O objetivo dela é provocar em todos nós uma mudança mental, né, voltada, né, para a segurança, a eletricidade, para os riscos, né, entender os riscos elétricos
e, de alguma forma, a gente tentar mudar, né, a nossa forma de trabalhar com eletricidade e perceber, né, a presença do risco elétrico nessas atividades para que a gente adote medidas preventivas, né, no sentido da proteção própria e também utilizando isso para a proteção dos que trabalham conosco, né? O engenheiro eletricista, ele é um líder de equipe, é um supervisor, é um gerente, e ele tem essa responsabilidade, né, sobre um grupo bom de pessoas, grande de pessoas que trabalham com ele. Tá? Bom, então a gente sempre, quando fala em segurança e eletricidade, né, a gente está salvando vidas. Isso pela criticidade do risco elétrico. Então, nós estamos tratando aqui com uma forma de energia que, né, é extremamente importante para a sociedade. Hoje a gente não vive sem a eletricidade. Entretanto, pessoal, como a gente vai ver ao longo da palestra, exigem algumas características dessa energia que a torna extremamente perigosa para a sociedade. E que, eu diria, né, eu vou até ser atrevido em dizer, a gente nunca cuidou disso de uma forma decente e de uma forma muito responsável. Então, a sociedade até hoje não tratou os riscos elétricos de uma forma responsável. Tá? Então, há muita irresponsabilidade ainda, de forma geral, do tratamento da eletricidade, porque é uma energia que causa uma morte instantânea. Tá? E isso é uma particularidade. Né? É difícil você ter outros tipos de energia que causam óbito quase instantâneo. Então, os riscos mecânicos machucam, quebram uma perna, um membro, mas o risco elétrico ele pode nos levar à morte num intervalo de tempo muito curto. Então, por isso, eu me atrevo a dizer que até hoje a sociedade e ainda a comunidade técnica, né, não tratou dos riscos elétricos de uma forma decente. Tá? Então, trouxe aqui alguns temas que a gente vai falar, né? Vamos trazer aqui um pouco de algumas informações sobre acidente, vamos falar da NR10 e das normas que fundamentam, né, esse regulamento técnico, vamos falar aqui um pouco sobre segurança no projeto, que é uma atividade, né, que está próxima do engenheiro. Né? O engenheiro é o responsável pelo projeto elétrico. E um pouco sobre riscos elétricos e o que eu chamei aqui de mandamentos da NR10, alguns tópicos importantes aí, né, da segurança em eletricidade. Bom, vamos ver aqui alguns acidentes que eu selecionei, né, em instalações elétricas para uma reflexão inicial, a gente entender, né, como acontecem esses acidentes. Então, aqui nós temos uma estatística da Abracopel, é uma associação sem fins lucrativos, foi criada até em São Paulo, né, um grupo de engenheiros eletricistas criou essa associação para promover a segurança em eletricidade. E graças a Deus, essa instituição tem feito um bom trabalho. Tá? Ela já está aí há bastante tempo, me parece mais de 13 ou 14 anos, né? E ela vem catalogando acidentes com eletricidade e promovendo eventos de divulgação, né, de procedimentos de segurança em eletricidade, publicando material técnico, então tem feito um bom trabalho. E aqui é um extrato de um anuário que eles publicam, e aqui nós temos esse anuário de 2019, que é o último, mostrando aí
1.662 acidentes que eles conseguiram, né, catalogar com envolvimento da eletricidade. Obviamente, eles não conseguem catalogar todos, mas dá uma ideia do panorama. Então, está aqui, desses acidentes, 56% são relacionados a choque elétrico, 39% por incêndio, né, por sobrecarga em circuitos elétricos, e 5% eles atribuem aí a descargas atmosféricas. Bom, então, choque elétrico é o acidente mais comum, né, com eletricidade, mas nós temos também acidentes, né, com arco elétrico, tem um grande impacto no setor industrial. Bom, aqui eles fazem uma estratificação de acidentes por causa, né? Então, aí nós temos choque elétrico, né? 909 acidentes em destaque. Tá? Desses 909, nós temos 697 choques fatais. Então, é o que nós falamos lá no início, né, pessoal? A criticidade do risco elétrico. Então, vejam, né, de 909 choques catalogados, né, 700, né, levaram a óbito da pessoa atingida. Isso é extremamente grave, né, tá? Também chama atenção aí incêndios, né, provocado por instalações elétricas. Então, é um outro risco extremamente grave, né, causado por instalações elétricas realizadas sem critérios técnicos. Então, os incêndios por sobrecarga e curto-circuito. E nós temos aí 582 mortes relacionadas a esses incêndios. Então, os números realmente são muito impactantes. E aqui uma distribuição desses acidentes por região do Brasil. Então, o Nordeste, né, a nossa região, é líder, né, absoluta aí no número de acidentes. Tá? Depois vem o Sudeste, né, Sul, Centro-Oeste e Norte. Então, a gente vê uma disparidade muito grande. O Nordeste com mais do dobro, né, de acidentes do Sudeste, com uma população muito menor. Então, a gente vê logo uma outra face cruel do acidente com eletricidade. Né? As populações mais pobres são as mais atingidas, porque nessas cidades, né, do Nordeste, cidades mais pobres, as instalações precárias, elétricas, né, são precárias e expõem mais a população aos riscos elétricos. Tá? Então, o Sudeste tem, né, quase o dobro da população do Nordeste, e, entretanto, tem apenas metade dos acidentes. Então, acidente, né, como eu falei, tem muito a ver, né, com qualidade da instalação. E qualidade da instalação, claro, que está ligada à renda da família, tá? Para poder, né, bancar um projeto elétrico e uma instalação decente. Aqui, na região Nordeste, a Bahia se destaca, né, com um número recorde de acidentes, apesar de ser o estado mais populoso, tá? Mas tem também um número destacado de acidentes. Em seguida, é Pernambuco. Região Sudeste, São Paulo. Tá? Bom, então, a Bahia, né, apresentou 83 mortes e São Paulo 63 mortes. Tá? Então, são os estados com o maior número de acidentes, só que São Paulo tem mais do dobro da população da Bahia. Então, a Bahia realmente está numa liderança, né, triste, aí, no caso de acidentes com eletricidade. Bom, está aí um ranking geral dos estados e a Bahia lá na ponta, né, com 83 acidentes. Bom,
Então, surge, né, para a gente logo aqui, né, uma questão, né, em que tipo de ambiente acontecem mais os acidentes com choque elétrico. Então, vamos ver aqui o que é que as estatísticas dizem, né? Então, ó, pessoal, no ambiente residencial, tá, nós temos aqui, nesse anuário da Abracopel, 175 em residência e 40 em sítio. Ou seja, na moradia da população, né, é onde ocorre a maioria dos choques elétricos. E logo em seguida nós temos a rede de distribuição, né, de energia elétrica. Então, nesses ambientes é que a gente vai encontrar, né, a maioria dos choques elétricos. Nas residências, né, pela precariedade das instalações residenciais e também pela falta de informação da população. Na rede de distribuição, pela precariedade ainda, né, dos serviços de distribuição de energia elétrica, né, nós temos ainda um serviço de distribuição ainda com vários problemas, né, na maioria dos estados brasileiros, tá? E a qualidade também da rede, né? A nossa rede de distribuição, ela é vergonhosa, né, em diversas localidades, tá? Nós temos redes aí que já deveriam ter sido substituídas há muito tempo, mas permanecem colocando em risco, né, a própria população e os trabalhadores, né, da área de distribuição. Bom, aqui eu vou trazer aqui, se tiver alguém de Pernambuco aí, né, a gente até mostrar que é a única pesquisa científica feita no Brasil hoje sobre morte relacionada a choque elétrico. Então, infelizmente, ela é uma pesquisa, né, de 96 a 2001, já tem algum período, mas ela revela um dado trágico, né, que é uma morte a cada 3 dias por choque elétrico no estado de Pernambuco. Tá? Então, se a gente fizesse uma extrapolação e levasse esse número para o Brasil, pessoal, a gente ia ter aí em torno de 2.600 mortes por choque elétrico no Brasil inteiro. Bom, a Abracopel revelou lá, né, 700 choques. Entretanto, ela não tem todos os dados nas mãos, né? Muitas pessoas morrem e esses acidentes não são devidamente comunicados. Então, aqui ó, alguns acidentes que a gente trouxe só para mostrar, né, a ocorrência, a situação desses acidentes. Acidente com celular aqui na Zona da Norte, né, Pernambuco. Então, os jovens hoje procuram, né, a todo momento carregar o seu aparelho de celular e se expõem em instalações precárias, né, em busca de uma tomada para carregar o seu equipamento. Então, está aqui. Isso não acontece somente no Brasil, está aqui, né, nos Estados Unidos, tá? Também uma jovem que, né, na hora do banho, ela entende que não pode desconectar do celular. Então, ela improvisou uma extensão para carregar o celular enquanto tomava banho e acabou também falecendo de choque elétrico. Acidente dentro de casa com eletrodomésticos, né, que são úmidos, né, e gelados. Então, geladeiras molhadas, né, geladeiras, máquinas de lavar, chuveiros elétricos, né, estão associados a um número imenso de acidentes. Rede de distribuição caindo na rua e atingindo as pessoas. Então, essa rede caiu sobre um carro e acabou, né, gerando a morte de 4 pessoas aí no Rio de Janeiro. Tá? Na fazenda, também, rede de distribuição caindo sobre o solo e atingindo pessoas e animais.
Morte aqui no aeroporto aqui de Salvador, envolvendo um engenheiro eletricista, né? Um engenheiro aí, né, novo, tá? Certamente foi realizar um trabalho, seus devidos cuidados de bloqueio de energia, de aterramento, sem análise de risco, e acabou tendo contato com uma parte energizada do circuito e morreu de choque elétrico. Outro acidente também tem ocorrido com bastante frequência hoje, acidentes em shows, né? Shows ao ar livre, em casas de show, porque também são instalações realizadas sem muito critério técnico e acaba energizando partes metálicas, né, como os grades, contenções, container, microfone, e as pessoas acabam tendo contato com essas partes energizadas indevidamente e vão a óbito. Um caso dessa jovem aqui, esse é um montador de andaime, né, num show também de uma dupla de sertaneja. Incêndio, né? Esse caso já é bastante conhecido de vocês, né? Uma instalação elétrica precária no sistema de ar-condicionado desse dormitório, né? Improvisado, criado com containers metálicos, que acabou vitimando esses 10 garotos lá no Rio. Choque aqui em Carnaval, de novo, né? Contato com poste indevidamente energizado pela rede elétrica e de distribuição. Choque também, né? Uma situação extremamente crítica num trio elétrico, levando a óbito 17 pessoas aí em Bandeira do Sul, em Minas Gerais. Acidentes na construção civil. Então, nós temos esse acidente aí se repetindo, pessoal, infelizmente, né, diariamente. Né? Alguém, numa construção civil, encosta uma barra de ferro, um vergalhão, na rede, né, de alta tensão e acaba sofrendo um choque elétrico fatal. Bom, aqui um acidente, né, numa grande empresa nos Estados Unidos, né, os acidentes também ocorrem, né, em outros países, né, onde um trabalhador, né, teve queimaduras gravíssimas de 3º grau e, né, por pouco ele não morreu. Essas queimaduras, né, normalmente levam à morte. Um queimado, né, com mais de 70% de seu corpo atingido, ele normalmente morre após 3 dias de internação. Então, esse cidadão, se a gente pode chamar isso de sorte, ele até teve sorte. Então, o arco no painel elétrico deixou ele com essas queimaduras gravíssimas que vocês estão observando, porque a empresa não desligou o painel onde ele estava fazendo uma intervenção. E aqui os acidentes, né, que ocorrem, né, com grande frequência no sistema de distribuição de energia. Tá? Esse aqui no Rio Grande do Sul, o empregado recebeu uma descarga elétrica, tá? E um outro aqui na CEMIG. Então, como nós falamos no início, né, nós temos ainda uma situação muito crítica com as atividades no sistema de distribuição de energia. Bom, vamos ver um pouco agora da nossa norma regulamentadora e os regulamentos, né, que dão apoio a essa norma, as normas técnicas e regulamentos que apoiam a NR10. Então, pessoal, para quem nunca trabalhou com a norma regulamentadora, a norma regulamentadora não é uma norma técnica, né? É um regulamento técnico, mas de cunho oficial, né? Publicado antigamente, né, pelo Ministério do Trabalho. Hoje, né, a responsabilidade está sobre o Ministério da Economia
Então, ele é um detalhamento, né, da CLT, esse capítulo 5, né, da CLT, que é a Lei Federal, né, Consolidação das Leis Trabalhistas, que trata da segurança no trabalho. Então, é um detalhamento da lei, é obrigatório e as empresas devem cumprir. Então, nós temos hoje no Brasil 37 normas regulamentadoras, né, que foram inicialmente publicadas em 78. Então, vejam, quando nós estamos falando de norma regulamentadora, NR10, nós estamos falando de um documento que foi publicado em 78. Então, com 42 anos aí, tá? E que foi revisado em 2004, e aí, né, em 2004 em diante, ele teve uma divulgação muito grande, tá? Então, está aqui, né, a NR10, apesar, né, dela ser publicada em 78, mas só a partir da revisão de 2004 é que ela passou a ser bastante discutida, né, e cumprida pelas empresas. Tá? Porque também, né, houve um esforço, né, da fiscalização do Ministério do Trabalho, né, obrigando as empresas a cumprir essas normas, em função de um número imenso de acidentes, justamente no setor de distribuição de energia. Então, né, vamos ser bem claro para vocês, aqui, a norma NR10 ela foi publicada para conter o número alarmante de acidentes no sistema elétrico de distribuição brasileiro, nas concessionárias de distribuição. Então, está aqui a norma hoje, na configuração atual, né, vinculada, né, hoje ao Ministério da Economia, que incorporou, né, o Ministério do Trabalho. Está aqui, ó, a portaria, né, de publicação em 78, e ela vem sofrendo algumas revisões. A mais impactante foi essa aqui de 2004, que trouxe a configuração atual. As demais mudaram apenas alguns pontos. Bom, então é uma norma pequena, né? Ela tem essa estrutura, 18 páginas, 14 itens, 99 subitens, 13 anexos e um glossário. Então, uma norma bastante enxuta, mas ela foi construída de uma forma muito inteligente, onde os responsáveis pela norma disseram o seguinte: olha, nós temos aqui alguns pontos importantes que estão aqui nesse texto. Agora, entretanto, os profissionais e as empresas devem cumprir todas as normas técnicas brasileiras que tratam de projeto, manutenção e montagem de instalações elétricas. E se não existirem normas no Brasil, as empresas devem buscar normas internacionais, normas regionais ou normas estrangeiras, para que esse assunto seja bem gerenciado. Então, vejam, a norma realmente abriu, né, as suas portas para a contribuição dessa literatura técnica toda. Então, dentre as normas mais importantes citadas, essa é citada na NR10, é a 5410, que é a nossa norma de instalações elétricas de baixa tensão. Nós temos aí a 14039, que é a norma de instalações elétricas de média tensão, né? De 1 até 36,2 kV. A 5419, que trata de descargas atmosféricas, que agora, né, a partir de 2015, ela foi seccionada em 4 partes. A parte 1, né, parte 2, parte 3 e parte 4. Tá? Nós temos também aqui as normas que tratam de instalações elétricas em atmosferas explosivas, aqui no caso de gás. Então, a NR10 tem um item que trata, né, de serviços em atmosferas explosivas. Então, a empresa deve cumprir essas normas, né,
que tratam de classificação de áreas de atmosfera explosiva. Então, aqui, atmosfera de gás, aqui, atmosferas de poeiras e pós-combustíveis, né? Então, eu gosto sempre de falar, porque muitos alunos, né, nós não sabem isso, né? Mas, pessoal, é farinha de trigo, né? Farinha de milho, isso explode como um gás GLP, né? Ou gás natural. São explosões violentíssimas. Açúcar, né? Poeira de açúcar explode como se fosse uma poeira de gás metano ou similar, tá? Então, esses ambientes geram, né, atmosferas explosivas, estão aí cobertos nessa norma. Aqui a norma de projeto, seleção e montagem de instalações elétricas de atmosferas explosivas. A norma que trata de instalações elétricas em estabelecimentos assistenciais de saúde, hospitais, clínicas médicas. E a norma que trata de instalações elétricas em locais de afluência de público, como estádios de futebol, cinema, auditórios, né? Então, os projetos devem atender os requisitos dessa norma. E, bem recentemente, né, aqui, 18/3, foi publicada também pela ABNT uma norma de segurança em eletricidade. Então, aqui, os engenheiros, né, que participaram dessa norma tentaram inserir em um único texto algumas recomendações, digamos, mais impactantes que estão nesses documentos todos que nós vimos aqui, tá? Então, essa norma é isso aí. Então, é NR10, mais a inserção de alguns itens da 5410, da 14039, da 5419, tá? Então, é isso que é a norma de segurança em eletricidade. Lembrando sempre, né, que, infelizmente, no Brasil, o cumprimento de norma técnica ABNT não é obrigatório por lei, a menos que a norma seja citada em um regulamento técnico. Então, são citadas na NR10 a 5410, a 14039 e a 5419. Então, essas passam a ser integrantes da própria NR10. Trouxe também aqui, leis, né, brasileiras que são importantes, né? Essa lei aqui, 11.337, é a lei que obriga as empresas de construção civil a disponibilizar o cabo terra, né, nas edificações. Então, vejam que nós temos, né, um mundo de legislação falando sobre isso, mas no Brasil ter, né, a lei, ter norma não é suficiente. Então, a própria equipe que trabalhou na NR10 pediu ao presidente da República que criasse essa lei, para não haver nenhuma margem para um construtor, né, não disponibilizar o condutor terra nas edificações. Então, essa foi uma lei solicitada pela comunidade técnica de eletricidade. E aqui outra lei também importante, que deve ser buscada aí pelos consumidores, né, que exigiria uma reparação de um produto ou serviço que você compre e que ele esteja de desacordo com normas oficiais competentes, inclusive normas da Associação Brasileira de Norma Técnica. Então, você pode usar essa lei se comprar um produto em desacordo com a norma. Caso também de um apartamento, né, sem aterramento. Bom, e aqui, pessoal, né, eu falei que a norma fala o seguinte: olhe, se não houver uma norma brasileira tratando especificamente de um assunto importante na segurança e eletricidade, busque uma norma do Mercosul, né, busque uma norma da ISO, que é uma norma internacional,
busque uma norma da IEC, que é uma norma internacional, ou normas, inclusive, estrangeiras, e outros regulamentos técnicos, como a ANSI, NFPA, publicações do I3E, do ITU. Então, o engenheiro, né, tem que buscar a melhor literatura sobre aquele assunto e implementar no seu empreendimento. Tá? Bom, eu trouxe aqui alguns itens que eu considero aqui de destaques introduzidos pela nova NR10. Pela nova, não, vamos lá, pela revisão, né, de 2004. Então, ela estabelece a proibição do trabalho individual para atividades em alta tensão ou no CEP. Então, muita gente acha que esse trabalho, né, com duas pessoas é para que uma socorra a outra em caso de acidente. Isso não tem nada a ver, pessoal. Né? Isso é a possibilitar uma discussão da tarefa que vai ser executada, né, no local de trabalho, e essa análise de risco conjunta, né, ela é muito mais rica do que uma análise individual. Então, essa chamada, né, conversa ao pé do poste, como o pessoal fala na concessionária, pode salvar vidas. Né? Então, isso é que é muito importante. Torna obrigatório a elaboração de procedimentos operacionais, né, contendo instruções detalhadas sobre o que os trabalhadores irão executar. E aí, pessoal, ó, participação, né, de engenheiros técnicos, né, para elaborar esses procedimentos operacionais. Entendam, pessoal, né, que o eletricista ele não tem condição sozinho de definir o que ele vai fazer. Tá? Então, a maioria dos acidentes ocorrem por isso. São pessoas que estão trabalhando sem uma orientação técnica. Estabelece nível distinto de proteção para trabalhos em baixa e alta tensão, com instalações elétricas energizadas. Então, tem que haver, né, um cuidado, né, muito grande, né, com serviços em instalações elétricas energizadas. E a gente só vai trabalhar em instalação energizada em última instância. Né? Vamos sempre procurar trabalhar com o sistema desenergizado. É isso que a norma manda. Né? A medida prioritária de segurança, pessoal, é a desenergização elétrica. Então, não existe nada que substitua com segurança a desenergização elétrica. Cria, né, as chamadas zona de risco e zona controlada em torno de pontos energizados. Também outra coisa importante. Esse ponto energizado, pessoal, é ao tempo, é no espaço. Isso não vale para o interior de uma subestação abrigada, com painéis metálicos. Tá? Então, nós temos ali algumas distâncias, né, de segurança, mas para um condutor ao ar livre, numa subestação ao ar livre, ao tempo, uma rede elétrica. Então, são distâncias que você pode utilizar para manter, né, uma separação que lhe confira segurança. Bom, outra contribuição extremamente importante, a norma trouxe a vestimenta de proteção contra arco elétrico. Então, no Brasil, antes da revisão da norma, nós não usávamos aqui nenhuma vestimenta de proteção contra arco elétrico. Apenas algumas empresas de origem americana, né, já tinham essa vestimenta. Né? Então, essa vestimenta hoje ela já é usada, né, como uniforme, né, por todos os trabalhadores das empresas de distribuição de energia, também na indústria, a vestimenta, né, categoria 2 já é uniforme. Então, isso foi digamos, uma contribuição muito grande da NR10. E a vestimenta categoria 4, essa que vocês estão vendo aí, né, com o capuz para instalações
que, né, levem o maior risco ao trabalhador, como, por exemplo, aqui, ó, a atividade de inserir ou operar um disjuntor. Tá? Então, aí se usa essa vestimenta, que é chamada categoria 4. Cria a obrigatoriedade de certificação para equipamentos e materiais destinados à área classificada. Então, luminárias, motores, equipamentos, né, para áreas classificadas têm requisitos especiais. Entretanto, antes da norma, esse mercado era um mercado tomado por empresas inedôneas, né, que não faziam os testes obrigatórios desses equipamentos. Então, isso hoje acabou. Tá? Não existe mais nenhuma empresa pirata no mercado de atmosferas explosivas. Né? Todas as empresas estão devidamente cadastradas no Inmetro e certificam seus materiais conforme aquelas normas IEC, né, que são um padrão hoje internacional. Define o entendimento quanto a profissional qualificado, habilitado e capacitado. Então, esse é um item também extremamente importante. Ela obriga que a empresa, né, qualifique o seu profissional e documente. Então, esse item, né, gerou aí uma demanda muito grande de treinamento, de qualificação, né, de profissionais, né, principalmente no nível médio, né, isso graças a Deus, né. Então, hoje, a maioria das concessionárias qualificar os seus profissionais em entidades de ensino, tipo Senai, escolas técnicas, até universidades, né, para atender esses requisitos, com diploma, certificado, e tudo isso documentado, cadastrado, arquivado. E, além disso, o profissional ele recebe, né, uma autorização formal do seu chefe, né, do preposto da empresa, dizendo que ele pode trabalhar em eletricidade. E se esse profissional não tiver devidamente preparado para isso, quem assinar essa autorização vai ser responsável, né, direto por um acidente que ocorra com esse profissional. Então, isso mudou muito a forma das empresas contratarem e capacitarem seus profissionais. Então, nós temos aqui treinamentos criados pela NRDE, um treinamento básico de 40 horas. Pessoal, esse treinamento aqui, vamos deixar muito claro que não é um treinamento de formação de eletricista, nem de técnico. São formamentos adicionais tratando exclusivamente de segurança. Então, o profissional precisa fazer uma qualificação como eletricista, um curso de eletrotécnico, se é engenheiro, um curso de engenharia, e, além disso, esses treinamentos que são específicos sobre segurança, né? Então, um básico de segurança de 40 horas, mais 40 horas para quem trabalha em alta tensão ou no sistema elétrico de potência, que são, né, as concessionárias, né? Um treinamento específico para quem trabalha em áreas classificadas, quem trabalha em polo petroquímico, já vimos aí a Petrobras, moinhos, né, tratam de milho, farinha, né? E, além disso, treinamentos de reciclagem, né, a cada 2 anos, né, ou em situações como troca de função, retorno, né, o afastamento do trabalho, e toda vez que ocorrer alguma mudança significativa na instalação. Então, por exemplo, agora, nesse período de quarentena, né, um trabalhador passou 3 meses fora do seu local de trabalho. Tá? Então, muita coisa pode ter acontecido. E ele certamente já esqueceu alguns procedimentos devido a essa inatividade. Então, ele obrigatoriamente deveria passar por esse
treinamento de reciclagem. E a norma estabeleceu para todos os demais profissionais ou trabalhadores, né? Por exemplo, né? Pedreiros, mecânicos, carpinteiros, uma instrução formalizada, que seria um treinamento, né, com a carga horária menor, 4 horas, né, para que essas pessoas entendam o que é o risco elétrico e não se exponham, né, às instalações elétricas energizadas. A norma também estabeleceu a criação de procedimentos para situações de emergência. Então, nós podemos ter, né, grandes incêndios em subestações, vazamento de óleo isolante, vazamento de gás SF6, né, onde há equipamentos isolados, né, com SF6. Então, a empresa tem que identificar esses cenários e criar procedimentos de emergência. Outro ponto extremamente importante aqui é o entendimento do que é uma instalação desenergizada. Então, muita gente acha que uma instalação desenergizada é uma instalação com disjuntor desligado. Pessoal, disjuntor desligado não representa nada do ponto de vista de segurança, tá? Então, o disjuntor tem que ser desligado, né? Ele tem que ser bloqueado, está aqui um cadeado bloqueando. Você tem que medir tensão para ver se realmente o disjuntor operou. Tem que isolar a área de trabalho, sinalizar. Então, a desenergização é muito mais do que um simples desligamento de um disjuntor ou abertura de uma chave. E isso, né, no passado, as pessoas confiavam na abertura de um disjuntor e trabalhavam, né, a jusante desse disjuntor e acabavam sendo vítimas, né, de choque ou arco elétrico. Bom, aqui o outro item importante, ficou faltando aqui, estabelece, né, responsabilidade quanto ao cumprimento da norma para contratantes e contratados. Então, o que acontecia antes da norma? Houve o processo de privatização do setor elétrico brasileiro, quando as empresas privadas compraram, né, as empresas como Coelba, Celp, né, e Eletropaulo, né? Então, as empresas privadas, obviamente, não queriam assumir aquela estrutura imensa, né, que tinham essas grandes empresas. Então, houve uma privatização, né, imediata dos serviços, né, principalmente de construção e manutenção de redes, e foram contratadas diversas empresas para realizar essas atividades. Só que, né, nesse processo, na verdade, não foi uma privatização responsável. Foi o que os cientistas sociais chamam aí de precarização. Então, eu tirar, né, profissionais técnicos especializados, né, e contratar uma empresa totalmente despreparada, né, sem recursos materiais e técnicos, e que vai utilizar uma mão de obra de baixa qualidade, sem EPIs, né, e sem equipamentos para realizar os trabalhos. Então, foi isso que aconteceu. E aí o número de acidentes, né, obviamente, subiu de forma muito impactante após esse processo de privatização, lá pelos anos, né, 1998, 99, 2000, tá? E aí, em 2004, é que surgiu a NR10 como resposta a esse processo chamado de precarização, né, das relações trabalhistas. Você colocar um descamisado, né, para realizar um trabalho na rede elétrica. Então, a partir daqui, o Ministério do Trabalho mandou um recado. Olha, concessionários, vocês serão punidos
por todos os acidentes nas suas contratadas. Então, tome providência. Tá? Contrata empresas especializadas. E, graças a Deus, isso está começando a acontecer, os resultados estão aparecendo e há uma luz aí, né, no fim do túnel, há uma melhoria aí nessas atividades. Bom, e outro importantíssimo é a introdução do conceito de segurança no projeto. E aí, pessoal, esse item, ele é especificamente dirigido para nós, engenheiros. Pessoal, nós, engenheiros eletricistas, né, nunca tratamos de forma responsável, olha aí de novo, né, e decente o risco elétrico. Nós sempre projetamos para que o sistema operasse, para que o motor funcionasse, né, que o relé de sobrecarga protegesse o motor. Nós nunca nos preocupamos, né, de forma real com a segurança das pessoas. Eu estou falando isso porque eu participei de todo esse processo, né? Então, a preocupação com o acidente com o profissional, com o eletricista, isso não era o foco das nossas atenções nos projetos elétricos, tá? Então, a norma veio para nos mostrar isso. Olha, engenheiros, né? Vocês são quem projetam as instalações. Então, se você não introduz melhorias de segurança no seu projeto, né, a gente vai continuar tendo acidentes muito graves, né? Então, eu vou chamar a atenção aqui para um item muito simples, né? Porque, por exemplo, né, automação na abertura e fechamento de um disjuntor geral numa subestação comum. Então, pessoal, não há como você conviver hoje, né, com uma manobra direta na frente de um disjuntor, né, de pequeno volume de óleo a vácuo, tá certo? Onde o operador está a 30 centímetros de um disjuntor que pode explodir, né, na frente do eletricista, do operador. Então, não há como fazer mais projeto dessa forma, tá? Bom, então tem outras dezenas de ações que nós podemos fazer para melhorar a qualidade desse projeto, né, do ponto de vista de segurança e proteger esses profissionais, tá? Então, esse item é um recado direto para nós, engenheiros. Bom, então, ó, para que a gente projete, né, com segurança, nós temos aqui diversos documentos que nos auxiliam, né? Está aí a NBR 5410, né? Tá? Que ela já traz aqui, ó, o princípio dela é garantir a segurança de pessoas e animais, tá certo? Então, a fundamentação da norma é isso. Então, aqui alguns requisitos da norma. Tá? Olha aqui, né? No item 5, nós temos aí, vejam quantos requisitos: proteção contra choque, efeitos térmicos, incêndio, queimadura, sobrecorrente, sobrecarga, curto-circuito, proteção eletromagnética, sobretensões temporária, transitória, influências eletromagnéticas e falta de tensão. Então vejam, né, quanta coisa a gente pode implementar e deve, que está na norma, que vai melhorar a segurança das pessoas e animais, e também, né, vai até preservar o patrimônio, o bem, e o meio ambiente também. Tá? Então, está aqui, ó, proteção contra choque, né, por contato eventual, né, ou falhas que possam colocar a massa, né, sob tensão. Tá? Então, eu vou passar rapidamente, que a gente já está chegando aqui, ó, proteção contra efeitos térmicos, tá? Sobrecorrente. Bom, e voltando aqui, pessoal, o nosso objetivo, né, o nosso objeto aqui é esse risco elétrico, né, que é o que provoca, né, isoladamente o maior número de óbitos no acidente de trabalho, no ambiente de trabalho. Tá? Então, o número de óbitos por trabalhador no setor elétrico é 12 vezes maior do que em outras atividades. Tá? Então, eu vou passar aqui rapidamente, que eu queria mostrar uma coisa a vocês, depois eu posso até voltar aqui, né?
Então, só voltando um pouco na história, né? Como é que é a história da eletricidade? Então, a gente evoluiu de sistemas inicialmente, né, voltados para iluminação pública, como o sistema lá de Edison, né, em 1882, lá em Nova York, né? Tá? E, obviamente, naquele tempo, pessoal, a gente não pensou no risco elétrico. Então, nós trabalhamos hoje com tensões extremamente elevadas do ponto de vista de proteção contra choque elétrico, né? 440, 380, 220, são tensões, né, que causam choques fatais, né? E a gente não deveria estar com essa tensão dentro de casa, tá? Então, uma tensão segura seria isso aqui, 50 volts AC menor ou igual, ou 120 volts CC. Então, nós estamos muito longe disso. Outra coisa, né? A gente também não escolheu bem os cientistas lá, né, em 1890, 1870, né? Eles não tinham dados sobre segurança e eletricidade. A faixa de frequência de 50 a 60 são as mais danosas para o nosso organismo, tá? Então, não fomos felizes também na escolha da frequência. Outra coisa, né? A gente só veio tomar conta digamos, da disciplina de riscos elétricos para a humanidade em 1950. Tá? Então, aqui, a verdadeira caracterização científica da resposta do corpo humano à eletricidade, né? Ela começou a ser estudada em 1950. Tá? Então, a gente usou e usa, né, ainda a eletricidade sem conhecer os riscos, né, para as pessoas. Então, viemos a saber que a eletricidade é uma coisa perigosa, né, quase tão rapidamente quanto a descoberta dos benefícios da sua aplicação na sociedade. Tá? Então, aqui nós temos um engenheiro que causou uma ruptura aqui nesses estudos, que foi Charles Denzel, né? Então, é um geneticista, todos eles e o Douglas também aqui são do I3E, o Michael Moss, né? Também são do I3E. Então, vejam o que Charles Denzel fez nesse período, 1950 e 1960. Ele testou as pessoas com choque elétrico real, tá? Então, está aqui, as pessoas sendo submetidas a uma tensão elétrica até não poder mais largar o condutor. Então, essa tensão ele chamou a de let go, né? Threshold, o limite de você poder largar o condutor. Né? Ou chamada, como aqui chama no Brasil, a tensão, né? Ou melhor, a corrente, né, de tetanização, onde você perde o controle da sua musculatura. Então, vejam essas pessoas sofrendo aí com as experiências de Denzel, né? Hoje isso não seria possível, mas com isso ele, né, construiu essa tabela aqui, que vocês estão vendo, de sensibilidade, né, do corpo humano ao choque elétrico, né? Então está aqui, a partir de 1 miliampere, né, a sensação, a percepção do choque elétrico, e a partir de 1000 amperes, né, queimaduras já razoáveis com eletricidade. Então, devemos, né, a Denzel a construção desse estudo, pedindo aí desculpa, né, das pessoas que foram expostas, né, ao choque elétrico por ele. Tá? Bom, claro, a gente tem muita coisa para falar, mas o tempo sempre é curto. Então, eu vou passar aqui para o que eu chamei aqui de 10 mandamentos da NR10, tá certo? E a gente vai ter um tempo aqui para conversar, mas eu não queria, né, deixar de fechar isso aqui, tá? Então, o que é que eu chamei aqui de 14 mandamentos da NR10? São itens, né, que as empresas devem cumprir para gerenciar o risco elétrico nas suas empresas. Então, a primeira coisa, projetar, né, efetuar montagem das instalações elétricas, né, atendendo
o estabelecido nas normas regulamentadoras e normas técnicas. Então, o projeto, pessoal, é o início, né, de toda instalação segura. Não existe instalação segura se ela não foi projetada. Tá? Efetuar manutenção preventiva e corretiva do sistema elétrico, né, para também garantir a segurança do trabalhador. Então, a gente está muito acostumado a fazer manutenção para colocar o motor em operação. Mas, entretanto, o painel está com uma porta aberta, a proteção está jampeada, né? O aterramento, né, não funciona, está cortado, e isso, né, permanece na empresa. Não há uma proteção contra a descarga atmosférica e etc. Então, a gente tem que manter o equipamento elétrico, ó, limpo, aquecido, apertado, né, com as conexões apertadas, para que não haja explosão, né, fuga desses, né, nos equipamentos que vão causar arcos elétricos. Selecionar, qualificar e capacitar todos os trabalhadores envolvidos em instalação elétrica. Então, não há como ter segurança em eletricidade se você não tem um profissional capacitado, né, fazendo aquela atividade. Então, é um trabalho que não cabe, né, a participação de um trabalhador que não tenha a formação devida. Ele vai se acidentar. Especifique e forneça, né, ao trabalhador o EPI adequado. Então, voltando aqui, né, o EPI é a última medida de proteção, mas em algumas situações ele é necessário. Como já vimos aqui, né, inserir um disjuntor numa barra, se você não tem um sistema, né, de inserção automático, você tem que fazer, né? Então, a vestimenta é adequada. Desligar um disjuntor, se você não tem um desligamento remoto, então uma vestimenta desse tipo reduz bastante os danos, né, ao trabalhador. Inspecione o EPI, faça a reposição. O EPI, ele se desgasta e tem que ser reposto. Contrate empresas especializadas com a supervisão de profissionais habilitados com registro no CREA. Então, as empresas devem, né, verificar a capacitação das suas contratadas, né, para que não contratem empresas sem a devida qualificação para executar os trabalhos. Realize análise de risco em todas as instalações elétricas. Pessoal, análise de risco é repetida aí, né, diversas vezes na norma. Né? Então, o que é essa análise de risco? É o estudo, é o planejamento, é o detalhamento, né? É você verificar 4, 5 vezes, né, antes de você realizar o trabalho, antes de você solicitar que um trabalhador se exponha a uma atividade em instalações elétricas. E nunca acredite que o trabalhador conhece o risco elétrico. Não, ele é um profissional de 30 anos de experiência. Isso não vale, pessoal, tá? Então, vamos fazer a análise de risco, botar, né, 4, 5 pessoas na mesa, e com essas contribuições todas, a gente vai decidir o que vai ser feito na intervenção elétrica, antes de despachar alguém para fazer a atividade. Trabalhe prioritariamente com o sistema elétrico desenergizado. Nada, né, substitui uma desenergização. Tá? Então, essa é a medida prioritária. Mas eu trabalho numa petroquímica. Bom, pessoal, eu já trabalhei em petroquímica, né, mais de 30 anos, né, e te digo que qualquer planta pode parar, né, e você não precisa fazer o trabalho energizado. Eu trabalho no hospital. Bom, no hospital você pode ter, né, sistemas de backup, você pode ter no break, né, você pode ter sistemas mecânicos para substituir equipamento. Então, né, vamos analisar se realmente precisa manter o equipamento energizado. Caso não seja possível desenergizar, né, o sistema, adote medidas preventivas. Utilize EPIs, EPC, né, equipamento de proteção coletiva,
e EPI para garantir a segurança dos trabalhadores. Então, se vai fazer energizado, né, essa análise de risco tem que ser muito mais rica para que a segurança seja mantida. Então, está aqui, ó, é um trabalho em linha viva que as concessionárias fazem, né, no dia a dia. Então, esse trabalho já está no nível de segurança, né, muito bom, muito tranquilo. Se o trabalhador está numa cesta isolada, né, aquele bastão da cesta, ele é isolado, né, no caso da distribuição, para 49 kV. Você está trabalhando em 13,8, você usa mangas isolantes, né, essas mantas todas. Então, você está dando uma condição de segurança muito boa ao trabalhador. Então, o trabalho em linha viva, né, tem um índice de acidentes menor do que trabalhos com a linha desligada, ou pseudo-desligada. Especifique e forneça instrumentos de testes para os serviços de eletricidade. Então, vamos usar equipamentos de boa fabricação, que atendam às normas, né, de segurança, tá, para que não haja acidentes com acidente. Medir tensão com um multímetro que não tenha a classe, né, de proteção adequada, esse multímetro pode explodir na sua mão, no seu rosto, e causar um acidente muito grave. Adote procedimento apropriado na desenergização do circuito. Então, como nós falamos, desenergizar implica nesses itens, né? Seccionamento, que é a abertura do disjuntor ou da chave, travamento, que é o bloqueio de energia, constatação da ausência de tensão, aterramento, proteção dos elementos energizados e sinalização. Pessoal, quantas vidas, né, já se foram, né, por falta da aplicação dessa sequência, né, na liberação dos trabalhos? Vocês não têm ideia, né? Então, isso não pode deixar de ser realizado como está aí. Adote precauções especiais em serviços de alta tensão. Então, claro, as altas tensões, né, causam choques elétricos, né, e arcos elétricos que, né, tem uma gravidade muito maior do que em baixa tensão. Adote precauções especiais em ambientes com atmosferas explosivas. Então, um curto-circuito dentro de uma área classificada pode deflagrar uma explosão da planta inteira. Então, eu tenho que ter equipamentos especiais, uma manutenção, né, preparada, capacitada para realizar esse trabalho e procedimentos operacionais, né, bastante rigorosos para a liberação de intervenções em equipamentos elétricos. Então, para quem não conhece, está vendo aqui um painel à prova de explosão, né, numa planta. Aqui é um painel, né, com uma chave, né, ligando e desligando circuitos aqui numa planta. Emergências nos sistemas elétricos. Então, procedimento para resgate em altura, resgate em caixa de passagem, espaços confinados, porão de subestações. Então, tudo isso pode acontecer. Então, vamos já nos preparar para poder atender essas emergências de forma rápida. Bom, então, por último aqui, fechando aqui a nossa apresentação, né? O que a norma deseja, pessoal, é que a empresa implante um sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho para cumprir esses requisitos dessa norma. E esse sistema de gestão não tem que ser algo extraordinário, não. Ele tem que estar no dia a dia da empresa, tá? Isso tem que estar integrado com um sistema de segurança que uma empresa razoavelmente organizada, né, já deve ter, tá? E outra coisa importante que nós estamos colocando aqui é documentação, né, pessoal? Eletricidade a gente não enxerga. Então, se a gente não tiver diagrama unifilar atualizado, diagramas funcionais, trifilares atualizados, a gente vai estar trabalhando
né, numa condição insegura. Então, eu preciso ter, né, essa documentação do sistema elétrico viva, né, e sempre atualizada. Tá? Bom, então, era aqui o recado, mais ou menos, que a gente queria dar. Claro que a gente quer sempre falar muito mais, mas a gente tem que entender também que o tempo é finito e a gente não pode, né, ultrapassar muito. Então, obrigado a vocês e a gente vai estar aqui aguardando aqui os questionamentos para a gente detalhar um outro ponto que vocês tenham dúvida, viu? Obrigado, turma. Professor Daniel. Obrigado, Silvio, pela contribuição. E agora, pessoal, como a gente tinha dito no início, a gente vai abrir aí para questionamento, para dúvidas. Então, por gentileza. Tá, Ô, Silvio, pois não, André. o chat, o pessoal botou uma pergunta aí no chat. Então, deixa eu ver aqui, peraí. Josias, circuito de baixo. Vou interromper aqui, ó. Pode interromper. Interrompi, deixa eu ver aqui. Pronto, estou lhe vendo, Daniel. Cadê o chat aqui? Superior direito. Chat, está aqui. Tem aqui Clemilson, Daniel, Josias. Josias, boa tarde. Os circuitos de extra baixa tensão, PELV, CEL, estão sentados na NBO 54. Existe alguma menção dos mesmos da NR10? Bom, veja bem, Josias, como eu falamos o seguinte, né? Eu considero a 5410 corpo da própria NR10, tá certo? Então vamos enxergar dessa forma. Eu falei com vocês, né? 5410, 14039 e 5419 estão citadas no texto da NR10. A partir daí, dessa citação, ela já é corpo da própria norma, viu? Então, tudo que está na 5410, na 14039, na 5419, nós somos obrigados a cumprir. Tá certo? Tá bom? Ótimo, sua pergunta. Vamos, pessoal. Dúvida, só me perguntar, viu? Legislação do Brasil. Alisson está perguntando. Está ouvindo aí, Silvio? Estou vendo. Quanto à legislação brasileira, o senhor acha que está suficiente? Pessoal, o Brasil, nós somos um caso interessante. Eu acho que não tem país no mundo onde há tanto conteúdo, né, de legislação como o nosso, né? Eu acho que aqui a gente faz lei para dizer que você deve cumprir a lei. Lembra daquela lei do aterramento? Aquilo é um absurdo em qualquer lugar do mundo, né? Um presidente da República, né, sentar para editar uma lei dizendo que um construtor deve disponibilizar o terra num apartamento, numa casa. Isso é um absurdo. Tá? Então, Alisson, né? Então, o nosso problema não é de legislação. O nosso problema, pessoal, é de postura ainda ética e, digamos, de responsabilidade com o assunto de segurança do trabalho. A gente precisa mudar a chave, né? Entender que segurança em eletricidade é uma coisa que a gente não pode conviver sem isso, tá? Então, é essa conscientização que falta, né, em muita gente ainda. Não é problema de legislação. Renatão. Primeiro, parabéns aí, Silvio. Adorei. Obrigado. Legal. Uma palestra inicial sobre NR10. As próximas 10 devem ser muito legais. Eu vou tirar muitas dúvidas de você. Muito obrigado. Testemunha. Eu iniciei na Coelba em 82, e o nível de acidente de atenção eram terríveis, eram muito altos. E acho que o nível de acidentes em sistemas desconectados eram muito maior do que no sistema de linha viva. Em linha viva, exatamente. Por quê? Porque o pessoal de linha viva tinha um treinamento para isso, eram pouquíssimas empresas que faziam isso. Exatamente. Né? Eu tenho até um caso que na época, eu substituí as férias do meu chefe, né, no COD. Na verdade, eu saí do planejamento de Salvador
um mês fui ser chefe do... E tem alguns nessa linha, né? Por exemplo, chego e estou ouvindo no rádio o cara dizendo, doutor, aqui está faiscando. Aí eu fui procurar saber, era uma construção da subestação do alimentador, não existia nem a subestação lá de Freitas ainda, um alimentador de São estava sendo construído e tinham 24 eletricistas em cima de poste, né? Todos. E aí eu descobri depois que o cara chegou, né? O cara estava passando por momentos difíceis, estava bebendo e tal, o controlador, ele viu... na tela ainda era de plástico, né? Não era no computador, era numa tela enorme lá. Ele virou, ele viu que está desenhado e foi e mandou ligar no início do turno dele. E o operador que entrou antes não avisou ele que tinha essa construção, né? Renato? Caiu aí o som de Renato, não foi? Então, caiu. Tem uma pergunta, Silvio. Caiu, agora voltou. Vá, continue, caiu. No final, o que eu quero dizer com isso? Não morreram 24 pessoas, graças a Deus. Eu mandei desligar, na época eu mandei desligar a subestação toda de São Cristóvão. Ainda bem, né, que você assumiu, né, Renato? Porque nem todo mundo faz isso, entendeu? Graças a Deus. Mas existem inúmeros casos, até padrão mudar de poste, né, na rede, mudar e morrer 2, 3 eletricistas por causa da mudança desse padrão. Aí depois descobri que o padrão favorecia ao choque do eletricista, né? Então, a Coelba fez uma coisa interessante nessa época. Ela criou um sistema, todo o acidente que ocorria tinha uma comissão para analisar. Né? Comissão para analisar. Então, desde o início do setor elétrico, eu acho, Silvio, que existe um grande número de acidentes, tá? Continua sendo assim, né? Um grande número de acidentes. E eu acho que a única coisa que realmente fez com que a empresa mudassem essa postura foi quando elas decidiram, o INSS, a legislação mudou, e eles pararam a pagar, né, um valor muito elevado de profissional do setor, né? Ele tem que reembolsar ao INSS as despesas que o INSS teve na recuperação do trabalhador. Isso. E multa para o que morreu, né? Pensão da pessoa, pensão da família. Então, custa caro. Mas aí eu estou fazendo esse preâmbulo todo para fazer uma pergunta. No nosso laboratório lá de eletricidade, o Lab 5, né, que eu sou professor hoje, nós trabalhamos lá em um grupo de 3, né, por bancada, e normalmente nós trabalhamos com desenergizado, né? Certo. Faz o esquema, o circuito e liga, né, ele desliga na hora que está fazendo o esquema e liga somente quando ele verificou e eu dei a ordem de verificar, ou eu ou o eletrotécnico que tem hoje lá. Certo. Geralmente essas bancadas são macho-fêmea, né? Tipo banana, então, teoricamente, nós não temos parte viva nessas, né? Além do mais, proteção DR, né? Cada bancada daquela. Certo. A pergunta é a seguinte, e aí eu estou botando corda no meu pescoço. É preciso você ter um treinamento anterior com esses alunos? É sempre necessário, né? Toda vez que um aluno, né, vai para um laboratório, né, deve haver uma prelação, né, falando sobre, olha, vamos trabalhar aqui com circuitos elétricos. A tensão lá, qual é, Renato, aí? Da rede? 220? 227, 220. 220 volts, 127. Essas tensões, né, são, né, apesar, né, de ser ditas baixa tensão, mas tem risco elevado para choque elétrico, queimadura,
Então, o aluno tem que, né, ter conhecimento desse risco. Não toque em nenhuma parte, né, metálica, sem ter o conhecimento, se está previamente desenergizada. Pedir que ele consulte o técnico. Então, é importantíssimo isso. Nós já tivemos vários acidentes em laboratórios com alunos, né, com queimaduras, inclusive, porque o aluno, às vezes, não tem consciência, né, do que é trabalhar em 220 ou 127 volts. Não é brincadeira, né? Pode ter riscos, né? E isso precisa ser esclarecido para ele, Renato. Viu? Existiria a necessidade de você ter EPI, né, nesse tipo de bancada? Olha, o ideal é que todo o experimento ele seja de forma controlada, que você não precise usar o EPI. Tá? Isso é que eu recomendo. Tá? Porque EPI não é necessário. A gente tem uma ideia de que eu devo sempre usar o EPI. Não é isso. A engenharia de segurança não prega o emprego do EPI. O EPI é a última medida de prevenção. Então, se você puder criar procedimentos seguros no seu laboratório, que não, né, de forma a eliminar qualquer possibilidade de toque do aluno numa parte energizada, 220, então não precisa de EPI, tá certo? Então, o que eu vejo é isso, sinalizar, falar com o aluno, tá? Porque quando você dá o EPI para ele, você está permitindo, olha, eu estou com EPI, eu posso pegar aqui e ali. Não é isso. Você não pode pegar em nada, tá? Para não ter essa falsa sensação de segurança com EPI. Mas você acha, Silvio, que uma pré-leção, um curso de, sei lá, pode ser um curso que ele faça pela internet, depois tem uma conversa e tal, qual seria a melhor forma de fazer isso? Eu acho que é uma pré-leção ao vivo, né? Não precisa muito. Você assistiu a palestra inteira, né? Você viu o item que eu falei lá de instrução formalizada? Uhum. Sim. É aquilo. A instrução formalizada é um pequeno treinamento sobre riscos elétricos para as pessoas que não são profissionais da área elétrica. É para a secretária, é para o faxineiro, é para o mecânico, entendeu? Para essas pessoas. Eu digo, olha, não toca aqui, isso aqui está energizado. Se você precisar ligar o disjuntor no quadro, me chame que eu vou, entendeu, Renato? É isso aí, isso atende, viu? E assina até uma listazinha de presença e tal, ó, pronto. Legal. Documente, inclusive. Obrigado, Silvio, parabéns mais uma vez. Bom, muito obrigado a você. Obrigado, Renatão, por suas colocações. Silvio, eu tenho mais uma pergunta. Lá no chat, Leilane. Leilane está aqui. De Parque Eólico. Parque dela não segue NR10? Atenção, enfim. Olha, Leilane Evelyn. Leilane, eu já, inclusive, fiz o chamado relatório técnico, né, da NR10, viu, Leilane? No Parque Eólico aqui na Bahia, é um dos primeiros aqui que foi energizado, tá? Bom, é uma instalação nova, é claro, né? Isso foi 2010, mais ou menos, né? Razoavelmente bem montado, mas encontrei, né, vários problemas também, né, de não conformidade, não conforme NR10, tá? Encontrei vários, tá? Então, é muito raro você encontrar uma instalação onde você não vai encontrar uma não conformidade. O que é que nós falamos aqui, né? O projetista, ele raramente projeta com esse foco. Ele projeta um parque eólico para produzir energia elétrica a partir do vento. Claro que tem as normas gerais, né, que já trazem um padrão razoável de segurança, mas não há o direcionamento para a segurança do trabalhador, viu, Leila? Então, eu encontrei muitos problemas, nós fizemos um relatório lá, né? A empresa ficou de cumprir. E essa inspeção nossa, ela foi deflagrada por um acidente que aconteceu com um eletricista, né, que subindo o elevador da torre, ele decepou o dedo no elevador, né?
Então, aí entrou o Ministério Público do Trabalho, então a gente teve que fazer uma revisão geral de segurança nesse parque. Viu? Tem muita coisa. Então, você vai encontrar em todos os lugares, viu? Problemas com segurança na cidade. Silvio, eu vou te fazer uma pergunta agora. Pois não. Parece coisa simples. Você com sua experiência de 40 anos de indústria petroquímica, ensinou em N, centros de formação de profissionais. Você diria que nós hoje temos uma deficiência na formação do profissional nesse aspecto específico, baseado na sua experiência de campo? Total. Ótimo, Dan. Foi muito bom você ter perguntado. A deficiência de formação acadêmica, né, para a segurança do trabalho, ela é total. E não é somente em eletricidade, tá certo? Então, o ambiente acadêmico, pessoal, né, ele, na sua concepção, é o quê? A sala de aula ali, o professor. Tá? Então, raramente você vai ter um professor que pisou numa indústria, né, que trabalhou na construção civil. Então, a cultura de segurança, ela não veio, por incrível que pareça, ela não veio da universidade. Ela veio das grandes empresas, né, e agora ela está indo, né, de alguma forma para a universidade. Né? Então, são raros os professores universitários que têm uma vivência com segurança e saúde no trabalho. Então, como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não sei? Ninguém consegue ensinar o que não sabe. Isso aí é ponto pacífico. Tá? Então, o professor ele não vai se arriscar a ensinar riscos elétricos se ele não tem essa vivência de riscos elétricos. Não é, Lana? Não parece, né, com um barco furado, você tentar ensinar, né, uma coisa que você não domina. Então, o professor, para não se expor, ele não toca no assunto. E esse não toca no assunto vai se perpetuando. Tá? Então, o que a universidade, eu digo, de uma forma, né, sistemática, precisa visualizar isso. Olha, é um assunto que interessa, e a universidade vai buscar, né, profissionais que tenham essa formação para trazer, inclusive, isso para a própria infraestrutura da universidade. Então, não é da nossa UFBA, nós temos vários problemas de segurança, né, na nossa infraestrutura, mas isso não é da UFBA. Se você for na maioria das universidades do Brasil, você vai encontrar problemas gravíssimos em laboratórios, né, em outras partes, né, com falta de segurança. Tá? Eu já tive um aluno meu, estava fazendo doutorado, teve queimaduras seríssimas, né, e sabe que o professor dele disse, olha, esqueça isso, se esconda, vá para casa, e o acidente foi esquecido. Imagina, um cara poderia ter uma sequela, né, violentíssima, né, mas ficou assim. Tá? Então, nós precisamos mudar um pouco. As universidades precisam entender, olha, existe a segurança do trabalho e a gente montar uma equipe aqui, e isso passa a ser um assunto acadêmico, um assunto administrativo da universidade. Entendeu? Obrigado, Silvio. Tem mais uma pergunta aqui de Tainá, Silvio? Tainá, está aqui. De Tainá. Foi dito que toda planta tem estrutura para a linha ser desligada para a operação. Na vida real, isso de fato acontece? Há situações onde são feitos procedimentos de linha viva de forma deliberada? Fico pensando se isso é factível fiscalizar. É fácil fiscalizar. Deixa eu entender que eu disse isso, tá, né, que toda planta tem uma estrutura para que a linha seja desligada para a operação. Não. Veja bem, isso é o que nós desejamos. O que se deseja é que todo o trabalho seja feito, né, com o sistema desenergizado. A NR10 diz o seguinte, trabalhe prioritariamente com o sistema desenergizado. Aí você pergunta, na vida real, de fato, isso acontece? Não. Muita gente trabalha com o sistema desenergizado. Nós vimos o caso que eu mostrei para você, a Tesla, né? Hoje
a maior empresa de automóvel do mundo, né? Maior do que a GE, maior do que a Ford, né? E quase mata aquele trabalhador, porque ele trabalhou com o sistema energizado. Né? Há situações onde são feitos procedimentos em linha viva de forma deliberada. Bom, veja bem, o procedimento em linha viva, ele hoje tomou uma dimensão muito grande. Né? Primeiro, o número de acidentes é muito menor em linha viva. Né? O professor Renato acabou de falar aí a experiência, né, da Coelba, porque é uma equipe bem disciplinada, que tem um conjunto de equipamentos, né, de proteção, de segurança muito bom, consegue fazer trabalhos, né, num tempo muito menor do que até, né, serviços normais. Então, as empresas hoje optam em fazer muitos trabalhos com linha viva. Primeiro, ela não desliga o sistema e esse trabalho é feito com segurança, mas não é deliberadamente. Tá? É devido a essa qualidade, essa segurança dos serviços que tem sido feito em linha viva. Viu? Fica pensando, é fácil, né? Fica pensando, não, a fiscalização, claro, tem que existir, né? As empresas têm que manter, né, um controle sobre tudo que é realizado. Renato, quer falar alguma coisa? Não, só complementando o que você falou sobre as empresas, algumas empresas têm colocado no seu manual, no seu dia a dia, né, nas falas dos diretores, dos gerentes, a segurança. É o caso da Coelba. Fazer cultura, né, de segurança. Exatamente. Antes de cada fala do presidente, dos diretores, eles davam informe de segurança. Né? Isso foi feito durante um tempo, eu não sei se tem sido feito com mais frequência. Mas até nas entrevistas à televisão havia essa ação, né? Então, é importante isso. Agora, eu que queria falar com vocês é o seguinte: é uma oportunidade que a gente está aqui, não tem muito a ver com a palestra, mas tem. Não é ensinado nada sobre segurança, né? Sobre procedimento, né? Nada é ensinado a gente sobre isso na universidade. Mas também tem uma coisa que é muito mais comum e que nós deveríamos estar ensinando, que é manutenção de sistemas elétricos, né? E nossos alunos, 80% deles provavelmente vão trabalhar em manutenção de algum sistema elétrico, e nós não damos nenhuma competência a ele sobre esse assunto. Só para... Não, ótimo. O assunto manutenção também é outra coisa, porque a competência nesse assunto, né, também, ele vem de fora da universidade, né? Como a segurança, né? Essa competência, né, essa qualificação foi criada nas grandes empresas, né? Hoje já chega, né, à universidade, através de cursos de especialização, né, feitos por profissionais da indústria. É um caso muito similar da segurança, Renato, viu? A situação da manutenção. Né? Aí, em relação à linha viva... Professor Daniel, vamos lá, deixa eu ver. Não, em relação à linha viva, só lembrar que antes de subir no poste, tem todo aquele procedimento de conversa embaixo, verificar se está todo mundo bem, levantamento de risco, que não é simplesmente chegar, subir a escada e o cara já está no poste, né? Tem que lembrar de né? Exatamente, né? Existe... Pois não, Renato, pode falar. Opa, atrapalhei, né? Não, fique tranquilo. Toda atividade do setor elétrico, do setor de distribuição, é padronizada. Você colocar uma escada para subir no poste, você tem que amarrar em cima e embaixo. Né? Você tem que antes ter demarcada a área de trabalho, verificar... Ou seja, toda a atividade do setor elétrico, de operação e manutenção do setor elétrico é padronizada. Você tem um método já escrito. Os procedimentos, né, para cada atividade. Falei demais. Não, tá uma ótima contribuição aí. Tá ótimo, Renato. Pessoal, mais algum questionamento? Para Silvio?
Mais alguma curiosidade no tema? Dá parabéns, Daniel, a você também, cara. Ótimo. Qual o propósito, né, do DDS, não é isso? Do SAND, né? Sim. Então, SAND o DDS é chamado Diálogo Diário de Segurança. Então, é um instrumento de gestão de saúde e segurança do trabalho que toda empresa organizada hoje pratica. Pode ter outros nomes, né? Mas qual é o objetivo? Antes do trabalhador ir para o campo, né, ele vai, claro, ao vestiário, troca a sua roupa e tal, algum toma um café, mas antes de botar o pé na área industrial, ele vai sentar, ou em pé mesmo, né? Forma uma roda junto com o seu supervisor e a equipe, e nesse momento o supervisor vai fazer alguns comentários sobre o que vai executado, chamar a atenção para esses pontos importantes de segurança, né? E para o empregado já sair dali, né, digamos assim, inicialmente despertado, né, para esses pontos. E também é uma oportunidade que o supervisor tem de verificar como é que está o estado psicológico de cada membro da sua equipe. Então, eu tenho uma equipe de linha viva, por exemplo, né, e chega um cidadão, né, todo desgrenhado, com cabelo assanhado, com barba feita. Opa, esse cara não está bem, tá? Então ele vai, chama esse cidadão separado. Fulano, o que é que houve com você? Eu não dormi, minha filha ficou doente. Então você não vai fazer o trabalho. Então o DDS é um momento muito importante para a gente perceber qualquer distúrbio, né, psicológico na equipe e retirar esse elemento da equipe, para que ele não comprometa a sua segurança e dos demais membros da equipe. Tá? Então, é isso aí. Em linhas gerais, é o DDS. Então, pessoal, mais algum questionamento? Deixa eu ver, mais alguma coisa? Então, eu acho que, pelo tempo, chegamos à nossa finalização. Queria agradecer mais uma vez a participação de todos, agradecer a Silvio pelo tempo disponibilizado, pela palestra, esperando que a gente possa repetir outros temas, né, Silvio? Aí ao longo aí com certeza, né? Nós temos muita coisa. Por exemplo, uma coisa que eu queria falar mais sobre os efeitos fisiológicos, né, da corrente elétrica sobre o corpo humano, né? E, né, então, fique à vontade. E você e o Renato também. A gente pode, né, Renato, também fazer isso aí com os alunos da UFBA, né? Então, estou à disposição, viu? Estou à disposição para a gente divulgar essas informações em qualquer oportunidade, viu? Para mim é um prazer. Fico muito feliz pelo convite, né? E agradeço muito a oportunidade. Então, ok, então, obrigado a todos. Então, a gente está encerrando aqui nosso webinar. Tá? O webinar, só lembrando, foi gravado, então depois a gente vai disponibilizar, né, o link para quem não teve a oportunidade de assistir, possa assistir posteriormente. Tá? E basicamente é isso. Então, Okay. Obrigado, Daniel. Um abraço. Um abraço, tchau. Um abraço, turma.